Bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos. Venho lembrar os irmãos que Jesus, ele é a serpente. Jesus Cristo é a serpente. A serpente é o número 9 no hebraico. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9, Deus se apresenta no Egito. O primeiro milagre que ele faz é transforma a vara de Arão em serpente. Ali ele deu o seu primeiro testemunho que ele é a serpente. Quando você vai no livro de Números, capítulo 21, versículo 9, Deus manda Moisés levantar a serpente de metal numa madeira, que simbolizaria o sacrifício de Cristo na cruz. Segundo testemunho. E o terceiro testemunho, Jesus, depois de nascido, ele fala aqui em João capítulo 3, versículo 14. Ele diz assim, ó: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele é a serpente. A serpente é o número 9 no hebraico. E por que é o número 9? Porque a serpente é a sabedoria de Deus trabalhando na terra para te salvar. Como que Deus começou a trabalhar para nos salvar? Deus se apresentou a Moisés e Moisés viu o seu corpo lá no Monte Sinai. Moisés viu o primeiro corpo de Deus no Monte Sinai. E depois veio o corpo de Cristo. Então são dois corpos. Deus trabalha na terra com dois corpos. E quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 5, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono. Então o que trabalha na terra para nos salvar são os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. 9 que é a serpente, a sabedoria verdadeira. Entendeu? E é por isso que também que Deus ele dá 3 revelações mostrando que ele é a serpente. 3 vezes 3, 9, a serpente, a sabedoria de Deus. E quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 3. Capítulo 33, versículo 3, 3 vezes 3, 9. Entendeu? 9. E o que diz aqui no Êxodo 33, 3? Diz assim, ó: há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Aqui Deus está falando que conduziria o povo a uma terra que emana leite e mel, ou seja, a salvação, o paraíso, entendeu? Então, irmão, Jesus ele é a serpente. Jesus ele é a serpente por quê? Porque são os 7 Espíritos de Deus trabalhando para te salvar, que é o Espírito Santo, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 Espíritos, 2 corpos, 9. A serpente, que é Deus. E também a serpente são 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, que é a sabedoria de Deus. Isso aí está dizendo o quê? 3 está dizendo Pai, Filho e Espírito Santo. O 9 está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo reinou no Antigo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo reina no Novo Testamento. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo reina na eternidade. 3 vezes 3, 9. A sabedoria de Deus que é Cristo, a serpente. E quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 12, Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. É Cristo falando. Ali ele está falando de Satanás. Ele fala assim: e o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Ali Jesus fala que Satanás ele é um dragão, um destruidor, e que ele é a antiga serpente. Por quê? Antiga serpente porque antigamente ele era sábio, ele obedecia os mandamentos de Deus. Quando ele traiu Deus, ele abandonou a fonte da vida eterna, ou seja, ele é um morto espiritual. Por isso que ele não é mais sábio, entendeu? Que quem abandona a fonte da vida não é sábio. Vigiai e orar, irmão. Bom dia, Pai do Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.